Divaldo Franco, Iluminação Interior, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Capítulo 27. Benefícios defluentes da oração. Uma eficiente maneira de conseguir a ligação entre a criatura e o Pai Criador é a oração ungida de sentimentos nobres. A emissão da onda mental dirigida a Deus com vigor e humildade vence os espaços infinitos e é captada pelo genitor celeste, que a responde utilizando-se de idêntica vibração que é recebida de imediato. Não são as palavras que vestem o pensamento, muitas vezes desnecessárias, que significam algo, se por acaso o sentimento de amor não as acompanhar. Mais importantes do que as formas e as fórmulas convencionais são a intenção, o conteúdo intrínseco de que se constitui a prece. Não será, portanto, pelo muito orar, repetindo palavras de contínuo, mas pelo orar bem, que a prece propicia benefícios inimagináveis, favorecendo a criatura com recursos desconhecidos e poderosos. Pensa-se invariavelmente que a função da prece é de peditório, tendo-se em vista as necessidades reais e as imaginárias, rogando-se auxílio e soluções para os desafios existenciais que fazem parte do processo de crescimento moral e espiritual a que todos são submetidos. Em razão desse conceito equivocado, ora-se apenas quando as dores e as dificuldades ameaçam, quando o indivíduo sente-se destituído de recursos para os inevitáveis enfrentamentos do dia a dia. Certamente que se deve fazê-lo nas situações penosas e aflitivas, no entanto, não somente nessas conjunturas, mas nas diferentes circunstâncias experimentadas durante a vilegiatura carnal, assim como depois dela. A prece não irá resolver os dilemas, os problemas, os desesperos. Revestida, porém, de unção, produz uma real ligação entre o orante e o Senhor da vida, na qual, de imediato, se auferirá bem-estar e inspiração para encontrar soluções, reforço de energia, de modo que esses recursos contribuirão para o equacionamento da dificuldade e do desafio evolutivo. É justo que a prece por si mesma não solucione os problemas humanos, o que redundaria em prejuízo moral àquele que ora, porquanto este necessita de lutar, a fim de aprender e conquistar o infinito. Isto porque as leis funcionam em caráter de elevação, ensejando a promoção do espírito que deve passar pelas experiências que elege, mediante os atos praticados, deles retirando os benefícios que os caracterizam. Quando erra, projeta para o futuro o processo de recuperação que surgirá em forma de pesadelo e de dor reeducativos. Noutras vezes, a necessidade de libertar-se do primarismo e das fixações mórbidas que remanescem através da fieira das reencarnações impõe-lhe enfrentamentos aflitivos e dolorosos. Libertar-se da injunção penosa é o caminho para novos empreendimentos iluminativos, após palmilhar a senda de espinhos e pedrouços que foram deixados anteriormente. A prece, nessa circunstância, torna-se recurso inspirativo para que sejam encontrados os instrumentos hábeis para a iluminação, entre os quais o discernimento, para bem utilizar os mais eficientes, aqueles que facultem a transformação do esforço em êxito. Robustecido pelo vigor que recebe de Deus, através da oração, o espírito consegue vencer os impedimentos e descobre novos mecanismos de reparação, aprendendo a não mais delinquir. A prece é a linguagem que faculta a comunhão mental com o sumo bem, em contínuo fluxo de amor. Orando, é possível esquecer-se o fator desgastante e punitivo em razão da sintonia com as faixas vibratórias mais elevadas, nas quais operam os mentores da humanidade. À medida que o pensamento e a emoção canalizam a aspiração do amor,
da saúde e da paz, na direção da verdade, de imediato alcançam a sintonia com as forças da vida, transformando-se em sensação de harmonia e de indizível felicidade. Desacostumado ao clima de paz que advém da prece, o orante deixa-se arrastar pelas ondas de alegria que o tomam, superando os conflitos que o aturdem, levando-o ao desespero. As criaturas comunicam-se umas com as outras através da linguagem verbal e escrita, do gestual, pelos recursos externos que têm à disposição. O espírito necessita somente da emissão do pensamento, que deve ser saudável a fim de sincronizar com a mente divina espalhada no universo, estabelecendo-se a verdadeira identificação. Quando te dispuseres a orar, cria primeiro o clima favorável indispensável à comunhão com Deus. Não será de improviso que o conseguirás. Torna-se necessária uma mudança de atitude emocional e mental, a fim de que te concentres no objetivo e emitas o pensamento de maneira segura, simples, sem soberba nem presunção. Se recorres aos espíritos nobres, orando para que sejam intermediários dos teus sentimentos, sintoniza na sua faixa vibratória e serás sustentado por vigorosas energias que te tranquilizarão. Se buscar Jesus ou sua Mãe Santíssima, torna-se imprescindível que anules quanto possível o rol de queixas e de reclamações íntimas, mal-humoradas, de maneira que haja entre ti e eles uma sincronia de identificação de propósitos. É certo que se deve orar em qualquer situação ou ocorrência grave. Todavia, passada a angústia ou desalinho do momento afligente, refaze o caminho da emoção, orando em paz. A prece não te evitará os sofrimentos, não impedirá que experimentes os testemunhos de reparação, mas te facultará melhor enfrentá-los e superá-los com alegria e gratidão. A prece pode ser comparada a uma ponte de energia luminosa, ligando a margem do ser propícuo ao sublime mundo dos seres longínquos. Aprende a transitar por ela com tal naturalidade que, depois de algum tempo, na tua existência estará transformada em uma contínua e eficiente oração. Praticada a ação, será inevitável a reação correspondente. Consciente dessa lei de causalidade, age com inteireza moral, sempre corretamente, atirando para a frente, para o futuro, os resultados que inevitavelmente advirão. A condição de mecanismo de apoio para os acontecimentos e de estímulo para os cometimentos, usa a oração como hábito de banhar-te nas sublimes ondas do oceano do amor divino e vencerás com galhardia as provas e as expiações do teu roteiro de elevação.